Graça e paz, meus queridos, estamos aqui mais uma vez e que o meu desejo é que essa graça maravilhosa, salvadora, restauradora e fortalecedora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Bom, estamos aqui mais uma vez nessa nossa jornada de aprendizagem da palavra do Senhor, de nos alimentarmos dela, de fazer com que a palavra do Senhor seja uma prática diária da nossa vida. E para isso nós precisamos aprender, precisamos meditar, precisamos fazer como Jesus nos disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E estamos hoje no nosso Salmo de número 17, mais um dos Salmos de Davi. Esse Salmo, eu espero que você já tenha lido, se não leu, o faça, que é muito importante. E nesse Salmo de Davi nós vamos ver que é uma oração. Assim como você vai ver em todos os salmos, embora salmo significa cânticos, né? Nós vamos ver que esses cânticos muitas das vezes eram orações. E este daqui é uma dessas orações que Davi faz diante de Deus quando ele está ali mais uma vez enfrentando lutas, dificuldades, perseguições, coisa que era muito comum na vida de Davi. Davi enfrentou muitos problemas e nós podemos fazer esse paralelo com as coisas que Davi enfrentava com aquilo que nós enfrentamos nos dias de hoje. E nós, assim como Davi, passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas e muitas perseguições. Só que esse salmo em específico, ele vai nos ensinar uma coisa que era muito interessante na vida de Davi, que vai fazer com que através disso nós também venhamos desfrutar de uma paz. Porque nesse salmo inteiro, quando você lê, você vai ver que Davi, em todo momento, ele consegue manter a paz, consegue manter a serenidade, mesmo diante das perseguições. E uma das coisas que fazia com que Davi viesse desfrutar esse momento de paz, mesmo diante das dificuldades, que é aquilo que eu quero compartilhar com você hoje, é ter uma boa consciência. Amados, como nós sabemos, Davi nunca foi um homem perfeito. Davi falhou muitas vezes, teve falhas gravíssimas. Talvez Davi teve falhas mais graves do que as minhas e as suas. Mas uma coisa que nós vamos ver diante de Davi é que Davi, ele sempre se chegava a Deus, ele se arrependia, ele se quebrantava e ele não se escondia. Davi, ele tinha sempre uma consciência limpa diante de Deus, não por ser perfeito, mas por diante de todos os erros, ele se acertar com Deus. Sabe, amados, essa questão da consciência boa, consciência limpa, ela é mesmo muito importante. Porque a nossa consciência, a nossa mente, muitas das vezes, aliás, para não dizer todas as vezes, mas podemos dizer quase todas as vezes, é o campo de batalha. É na nossa consciência, é na nossa mente onde tudo acontece. É ali que muitas das vezes somos afligidos pelo inimigo, somos atacados. E uma das coisas que o diabo faz para poder nos desanimar, nos fazer voltar atrás, para nos tentar fazer entristecer, é justamente atacando a nossa consciência. E é por isso que, assim como Davi expressava nesse salmo aqui, essa segurança, essa confiança que vinha de Deus por causa da sua consciência, porque você vai ver, por exemplo, no salmo, no verso 3, por exemplo, primeiro ele começa no 1, né, dizendo: Senhor, ouve-me, Senhor, o meu justo lamento. Davi, ele começa mostrando aqui que ele estava justo diante de Deus. Mas o interessante é que no verso 3 ele diz o seguinte: Senhor, olha, podes sondar o meu coração e examinar a minha consciência. Olha só, quantos de nós poderíamos falar como Davi falou aqui? Será que eu ou você, nós podemos chegar nesse ponto de dizer: Deus, olha, sonda o meu coração, examina a minha consciência? E conforme Davi, ele fala aqui na frente que ele saía aprovado diante de Deus através das análises de Deus. Quando Deus sondava Davi,
E aqui nós vamos aprender uma coisa muito interessante, é que Deus julga não é primeiramente as nossas ações, mas sim que os nossos corações. É como o nosso coração age que Deus ele julga. Deus ele não julga primeiramente as palavras que saem da minha boca, mas sim as intenções que levaram essas palavras a sair. E Davi sabia disso, tanto é que ele diz, olha, pode sondar o meu coração, examina a minha consciência. Queridos, essa questão da consciência é algo muito sério, tanto que lá na frente, lá João, o evangelista João, ele vai dizer em 1 João, capítulo 3, se não falha a memória, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele vai dizer o seguinte, olha, que se o nosso coração nos acusa, ou seja, a nossa consciência nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração. Porém, se a nossa consciência não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Olha só como é importante essa questão da consciência. Mas aqui vem para nós duas observações. A primeira, muitas vezes nós podemos sim ser acusados pela nossa consciência, porque somos falhos, somos pecadores e às vezes estamos apenas colhendo aquilo que plantamos. Às vezes nós fôssemos falar, Deus, julga conforme as minhas atitudes, estaríamos tramados. Verdade. Se Deus fosse nos julgar e nos punir segundo as nossas obras, quem de nós estaríamos vivos? Mas assim como Davi, ele sempre recorria à misericórdia de Deus, também nós temos que fazer assim também. É por isso que eu digo para você, se hoje a sua consciência te acusa, maior é Deus que a sua consciência. Saiba disso. Não deixe ser escravizado por ela. Coloque a sua consciência diante do Senhor, coloque seus pecados diante do Senhor, coloque suas falhas, suas fraquezas. Não deixe ser escravizado por sua consciência. Se ela te acusa, lembre-se, maior é Deus. Agora, porém, se ela não nos acusa, meu querido, que coisa boa é ter uma consciência tranquila. Eu já tive no passado consciência pesada e como isso é ruim. Você lembra quando você falhou e aquilo pesou na consciência? Não é difícil? Mas também quando nós permanecemos fiel, podemos ter uma consciência que nos leva a descansar em Deus. Sabe, amados, eu sei que nós não seremos perfeitos, iremos falhar, mas a questão não é perfeição, a questão é ter uma atitude digna diante do Senhor, para que quando vier nossas falhas, elas não sejam frutos de um mau caráter, que ela não seja fruto de alguém que é perverso, que ela não seja fruto de alguém que realmente não teve um encontro com Deus. Não, pelo contrário, se um dia nós falharmos, como diz João, o evangelista, filhinhos, não pequeis, não pequem. Porém, se pecar, lembra que há um advogado, Jesus, um justo, que esse vai lutar por nós, pela nossa causa. É a mesma coisa. É o que o João está aqui dizendo. Olha, se a sua consciência te acusa, saiba, maior é Deus do que a sua consciência. Agora, é muito bom quando a nossa consciência não nos acusa. Quando nós podemos fazer como Davi, ele faz nessa oração desse Salmo 17, quando ele coloca, Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha consciência, analisa, Senhor, julga-me, Senhor. Julga as minhas palavras, pois elas são justas, elas são retas. É muito bom termos assim. E uma coisa nós temos que entender também, é que Davi aqui, ele estava dizendo, olha, Deus, em outras palavras, eu tenho vivido uma vida justa, por isso socorre-me. Uma coisa interessante nós vamos ver que Jesus lá na frente, Mateus capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer o seguinte, olha, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não herdaremos o reino de Deus. Olha só que coisa forte que Jesus falou. É interessante porque nós temos que julgar a nós mesmos. Temos que ver que se as nossas atitudes, elas têm sido de justiça, para que a nossa consciência trabalhe tranquila. Nós não podemos esquecer que o fato de Deus ser misericordioso não quer dizer que temos que viver de qualquer jeito, porque, se eu falhar, eu vou lá, me recorro, me arrependo e peço perdão a Deus, porque Deus é misericordioso. Não, queridos. A vida daquele que teve encontro com Deus não é assim. Ele pode vir a falhar, porque todos nós falhamos, mas só que ele vai viver uma vida, como Jesus disse, uma vida de justiça. As pessoas, quando olhar para a minha vida, têm que ver que as minhas pegadas, elas refletem justiça, elas refletem santidade, elas refletem uma vida de retidão.
e não o contrário. Entenda bem uma coisa, a nossa consciência, muitas das vezes, ela tenta nos enganar. É por isso que é bom nós nos alimentarmos da palavra, nós estamos vivendo pela palavra, porque a palavra ela nos guia, a palavra ela nos direciona, é a palavra que muitas vezes vai apontar aquilo que a nossa consciência não está apontando. Sabe por quê, queridos? Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia já se entregaram tanto à vida pecaminosa que a sua consciência já não fala mais nada. A sua consciência já cauterizou, a sua consciência petrificou. Mas que nós venhamos ser sensível à palavra de Deus, que nós venhamos ser sensível à voz do Espírito Santo, que venhamos ter sim uma consciência sensível, uma consciência que ouve o Espírito Santo. Não que alguém que ouve para poder se martirizar, estou com a consciência pesada e agora tudo acabado. Não, não é isso. É alguém que ouve o Espírito Santo e quando ele fala na nossa consciência, olha, você está errado, essa pessoa é sensível, essa pessoa ela sabe reconhecer o caminho de volta, sabe ir diante de Deus e clamar por misericórdia, como João falou, não peque, para que a sua consciência não pese. Mas se pecar, olha, Jesus é justo, Jesus é o advogado que vai lutar por você. Meu querido, meu desejo nesse dia de hoje, nessa meditação, é que nós venhamos alcançar esse estado que Davi alcançava, que ele chegava diante de Deus sem ter medo, sem ter consciência que ele acusava, ele sabia que ele poderia se lançar no Senhor, porque além de ser misericordioso, o Senhor ele era justo, e a justiça praticada pelo homem que teme a Deus, essa justiça ela é reconhecida pelo Senhor. E você vai ver que Davi tinha privilégios, o privilégio de ter uma consciência tranquila. Você vai ver que aqui no versículo 5, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha, os meus passos seguem firme nas tuas veredas, os meus pés não escorregam. Querido, quando procuramos viver uma vida de consciência, com consciência limpa, nós podemos andar firmemente, sabe, andar sem medo, sem aquele pavor de ficar pisando em cascas de ovos. Por quê? Porque ele sabe que os passos dele são duvidosos. Não. Quem tem uma consciência limpa, ele pisa firme, os seus pés não escorregam. Conforme esse Davi, ele fala aqui, ainda no versículo 6, ele diz o seguinte, olha, a ti eu clamo, ó meu Deus, pois tu me respondes. Sabe, o segundo privilégio que eu vejo, além de não escorregar nos passos, Davi sempre tinha respostas de Deus. Que bom, meu querido, é quando nós podemos viver uma consciência tranquila, porque você pode ter certeza, Deus responde. Deus responde. O verso 7 diz ainda, olha, demonstra as maravilhas do teu amor leal. Tu, que com a tua destra salva os que em ti buscam refúgio e defesa contra os seus opressores. Sabe o que eu vejo aqui? Que Davi, ele desfrutava da fidelidade de Deus, sabe? A nossa consciência limpa, ela traz para nós uma paz, uma segurança, sabendo que Deus é justo e podemos descansar na fidelidade de Deus. É muito lindo. E ainda no versículo 8 ele diz, olha, protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Olha que lindo. Uma pessoa que consegue viver com a consciência limpa diante de Deus, ela consegue desfrutar do carinho de Deus. Ela consegue, sabe, ter prazer diante daquilo que Deus faz por ela. Isso me traz à mente, você que talvez seja pai, ou mesmo se você não é pai, você não tem filhos ainda, se você se lembrar quando você era filho, você vai ver. Lembra quando nós desobedecíamos nossos pais e quando o pai chegava em casa nós ficávamos apavorados. Ficávamos desesperados. Olha, o pai chegou, a mãe chegou, e agora? E aquele medo de chegar perto do pai, ficávamos escondidos no quarto, ou fazíamos de tudo para poder evitar a presença do pai, porque a consciência estava pesada. Não foi assim que Adão fez? Adão, que sempre esperava Deus chegar no jardim, só que depois de ter pecado, a consciência pesou. O que Adão fez? Se escondeu de Deus. Muitas das vezes, a consciência pesada faz com que a gente perca de desfrutar o carinho de Deus. E aqui Davi,
quando ele fala nesse verso 8, olha, protege-me como a menina dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Davi aqui está manifestando alguém que desfrutava do carinho de Deus, do cuidado carinhoso de Deus, ou seja, ele era guardado com carinho, porque a consciência limpa não vai fazer com que você se afaste do Pai, pelo contrário, o Pai chega na sala e você corre aos pés do Pai, porque você sabe que você não deve nada, ou seja, a sua consciência não está te acusando. É por isso, queridos, que essa mensagem de hoje para mim e para você é muito importante. Não que sejamos perfeitos, mais uma vez eu volto a falar acerca disso, mas que mesmo diante de nossas falhas, nós venhamos a aprender a recorrer a Deus para que a nossa consciência não nos pese, não nos acuse, não nos escravize, para que a gente venha ter uma consciência limpa diante do Senhor. Porque quando nós fazemos assim, diante de todo esse salmo, vemos que a maior recompensa para aquele que tem uma consciência pura diante de Deus está lá no versículo 15, que diz o seguinte, olha, eu contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Esse versículo é lindo, coisa maravilhosa, porque a maior recompensa para aquele que anda em justiça diante de Deus, como eu já falei isso em outros vídeos, não é ter um carro novo, casa nova, dinheiro na conta, não. O maior privilégio, a maior recompensa é poder um dia ver Deus face a face. Deus é a maior recompensa daquele que anda em justiça. Então, nesse salmo nós vamos aprender isso, que a vida daquele que serve a Deus tem que ser uma vida de consciência limpa. Eu sei que não vai ser perfeita, eu sei que falharemos, mas que mesmo diante das nossas falhas, nós venhamos fazer como o apóstolo João falou. Não peque, mas se pecou, recorra a Jesus. Se você tem uma consciência que te acusa, saiba, maior é Deus sobre a tua consciência. Mas feliz é aquele que a sua consciência não acusa, porque esse tem confiança diante de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe a sua família, que essa consciência limpa, não cauterizada, mas limpa pelo Espírito Santo, ela venha gerir você, ela venha guiar você e venha fazer com que você venha descansar nos braços do Pai. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E se assim Deus nos permitir, estaremos aqui amanhã mais uma vez para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe você em nome de Jesus.